Olá, vamos falar de uma coisa que, olha, com certeza já tirou o sono de muita gente. Formatar um trabalho acadêmico ou um relatório técnico. Sabe aquela briga com o processador de texto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta incrível que muda completamente o jogo, porque ela foca no que realmente importa, as nossas ideias, e não a formatação. Vamos lá? Quem nunca, né? Horas e horas ajustando margens, aí o sumário quebra, a numeração de figuras enlouquece, as referências se desorganizam completamente. É uma daquelas frustrações universais que tira totalmente o nosso foco do que a gente deveria estar fazendo, que é escrever. E esse pesadelo tem vários nomes, né? São aqueles estilos que aparecem do nada, as referências cruzadas que se perdem depois de uma pequena edição. E para quem é da área de ciência e tecnologia, meu Deus, o desafio de formatar equações matemáticas de um jeito que fique limpo, profissional, é quase impossível. Para a gente entender a solução, é legal olhar para duas filosofias de edição. A maioria dos programas que a gente usa, sabe, segue o que você vê é o que você obtém. É aquela confusão de arrastar, clicar, ajustar a aparência na mão, mas existe um outro jeito de pensar. É o que você vê é o que você quer dizer. Aqui, o foco é na estrutura, na lógica, não no visual imediato. E é exatamente aqui que tudo muda. Imagina só, em vez de se preocupar com a aparência do texto, a gente se concentrasse só em escrever e organizar as ideias. Essa é a promessa de uma ferramenta poderosa chamada LaTeX. É muito mais que um software, é um jeito novo de pensar na criação de documentos. Então vamos lá, o que é o LaTeX? A pronúncia é LaTeX ou até LaTeX. Bom, em resumo, ele é um sistema que separa completamente o conteúdo da apresentação. A gente simplesmente diz para ele, olha, isso aqui é um título, isto é uma equação, e essa parte é uma citação. E pronto, ele pega essa informação e, usando regras de design profissional, cuida de todo o resto. Essa citação aqui resume a filosofia perfeitamente. Quando o foco é na lógica, o sistema simplesmente nos liberta da tirania da formatação. A preocupação passa a ser a clareza das ideias, a organização do argumento e não o espaçamento entre os parágrafos. É libertador. Certo, parece ótimo, mas como é que essa mágica acontece? Pode parecer complicado, mas o processo é, na verdade, bem direto. Vamos ver agora como o LaTeX transforma um texto simples em um documento com aparência impecável. O fluxo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, a gente escreve em um editor de texto qualquer, usando uns comandos básicos para definir a estrutura. Segundo, a gente roda um processo chamado compilação. E terceiro, pronto, o sistema gera automaticamente um PDF de altíssima qualidade. Essa imagem mostra bem o motor em ação. Pensa numa linha de produção. O arquivo de texto que tem a extensão .tex entra no sistema. O motor do LaTeX processa esse arquivo e lá na outra ponta sai um documento PDF com acabamento profissional prontinho para ser lido ou impresso. E olha, quando a gente fala em código, calma, não precisa se assustar, viu? Na prática, são só palavras e alguns comandos bem simples, super legíveis, que dizem para o sistema o que fazer. Coisas do tipo, ei, este é um documento do tipo artigo, ou aqui começa o conteúdo de verdade. A ideia é ser super intuitivo e focado na estrutura. A melhor analogia que existe e que várias fontes citam é a de um compilador de software. Pensa só, um programador escreve um código-fonte que é compilado e vira um programa que a gente usa. Com o LaTeX é a mesma coisa. A gente escreve um texto-fonte que é compilado e vira um documento final, o PDF. Mas de onde veio essa tecnologia? Ela não surgiu ontem, não. Na verdade, o fato de ela existir há tanto tempo é uma prova da sua força e confiabilidade. Vamos dar uma olhada em como ela se tornou esse padrão de excelência. Então, a história começa lá no fim dos anos 70. Donald Knuth, um gênio da ciência da computação, criou o motor por trás de tudo, o TeX. Alguns anos depois, Leslie Lamport construiu o LaTeX em cima dessa base, com uma missão: simplificar o uso. E desde 1994, a versão que a gente usa até hoje, a LaTeX 2 Epsilon, se tornou padrão global. E isso nos leva ao ponto central. Por que uma tecnologia com décadas de vida continua sendo a escolha número 1 para profissionais de áreas técnicas e científicas no mundo todo? Qual é o segredo? A resposta é bem simples: qualidade. Para revistas científicas, editoras de livros, universidades, a precisão tipográfica não é um luxo, é uma necessidade. O LaTeX entrega de forma consistente documentos com uma estética profissional, lidando com detalhes que outros sistemas simplesmente não conseguem. Então, o ponto crucial é este. Profissionais escolhem o LaTeX porque ele automatiza as tarefas mais chatas e garante um resultado impecável.
A formatação de equações é perfeita. O gerenciamento de referências, índices, sumários, é tudo automático e super confiável. E o mais importante, ele é o padrão exigido por quem publica ciência de ponta. E aqui está o poder de separar o conteúdo da forma. Imagina só, ter uma tese inteira escrita e de repente precisar mudar todo o formato para se adequar a uma revista específica. Com o LaTeX, isso pode significar mudar uma única linha de código. É o poder de um único comando para reformatar um documento inteiro. É impressionante. No fim das contas, o próprio sistema acaba guiando a gente para uma escrita mais clara, mais organizada. É como essa citação diz: ao forçar o foco na estrutura lógica, em capítulos, seções, subseções, o LaTeX naturalmente incentiva um pensamento mais organizado. E o resultado é um trabalho final muito melhor. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O LaTeX é muito mais que uma ferramenta. É um compromisso com a qualidade, com a clareza. Para qualquer trabalho importante, seja um artigo, uma tese, um livro, ele garante que a apresentação final esteja de fato à altura da grandeza da ideia.